espera um pouco qual a importância de integrar a educação física, a psicologia com outras áreas do saber? Então, a integração da educação física, da psicologia, né, da filosofia, das diversas áreas das ciências humanas é muito importante. Tem uma importância na graduação. A educação física ela não tem uma tradição na graduação dessa integração, infelizmente. Então a gente precisa entender que saber de educação física, de esporte, de saúde, saber de pedagogia do movimento, do corpo, implica num olhar psicológico, sociológico. Então é necessário na formação da graduação essa integração. Na pós-graduação, o trabalho que eu faço tem uma influência, uma contribuição muito grande da psicologia, da filosofia, é porque hoje tu não consegue produzir conhecimento, né, produzir pesquisa de qualidade, formar mestres e doutores como a gente quer lá na UDESC, sem dar uma formação básica nessas áreas. Né? Por exemplo, estudar aspectos emocionais do atleta, do idoso praticando exercício, sem conhecer a base da psicologia, a pesquisa vai ficar limitada, vai ficar comprometida. Então, teria muito para falar dessa integração, mas eu resumiria nessa resposta. Né? De que maneira, então, a literatura ela enriquece a formação do aluno da graduação? Olha, eu sou suspeitíssimo em falar sobre isso, porque há muitos anos eu trabalho com o uso da literatura, né? Principalmente a literatura portuguesa e brasileira. Mas a literatura é uma só, né? A literatura de qualidade que pensa o ser humano, as grandes perguntas que nós temos, né? A literatura ela nos ajuda a melhorar a nossa lente para enxergar o mundo. A literatura, a poesia, ela nos ajuda a dar elementos para interpretar de maneiras diferentes a realidade. E vocês sabem, tanto quanto eu, vocês são jovens, vocês são do século XXI. Vocês têm as tecnologias, vocês têm a internet, a televisão, vocês estão fazendo esse vídeo com uma câmera, que há alguns anos atrás era impossível pensar nisso, um blog. Mas veja, nós precisamos de alimento para aquilo que desde os nossos ancestrais o ser humano tem buscado, alimento para a alma, alimento para buscar entender o sentido da vida, a questão do corpo, do esporte, são temas da educação física que dialogam intimamente com aquilo que os nossos grandes autores da literatura têm produzido. Eu citei o exemplo do Moacir Esquia, que era médico, que produziu tanta coisa boa, que é para a educação física também. Né? Citei o Mário Quintana, que poemas maravilhosos. E veja, usar a poesia e a literatura nas aulas não significa dar aula de poesia para os alunos, de forma alguma. É trazer a produção literária com os temas que tenham a ver com o tema da aula. Né? É fazer o link das temáticas e não substituir, por exemplo, a aula de psicologia do esporte por aula de poesia, mas é fazer o diálogo, entendeu? E o último tema, que foi um dos que mais nos chamou a atenção na palestra, que foi até a questão da professora ali, é como as inovações elas podem contribuir dentro das universidades. Olha, eu acho que esse é o grande desafio da educação física. Eu tenho, acho que, tentado iniciar junto com alguns colegas, pautar isso dentro do debate da pós-graduação em educação física. Em outras áreas a inovação hoje já é muito avançada, né? Áreas de desenvolvimento tecnológico, produto hoje, vocês não acreditam, mas empresas, se olhar, por exemplo, como Samsung, grandes marcas, investem bilhões por ano em inovação, ou seja, em pesquisa de desenvolvimento de novos produtos, novas ideias, novas concepções. Então, inovação também não é só produto material. Inovação é ideia, pode ser um conceito, pode ser uma ideia, uma maneira diferente de ver a situação. Um exemplo bom que eu gosto de usar também, acabei não falando na palestra, é o Steve Jobs em relação ao iPad. Os tablets já existem no mercado há anos. Por que quando a Apple lança o iPad, todo mundo volta a querer tablet? Por causa da ideia, da concepção, da maneira, da forma, de como é passado. Então, assim, eu vejo que dentro da nossa formação, gente, na graduação e na pós, o que a educação física, por exemplo, fala de inovação? Em que disciplina? Quanta carga horária? Quais são os exemplos? Nada. Então, como é que a gente vai esperar que os nossos alunos de graduação e de pós inovem em alguma coisa se os professores não colocam isso de maneira organizada no currículo? Então, nós temos todo um caminho ainda para percorrer. Acho que tem muita coisa de inovação para fazer em todas as áreas que a educação física tem pesquisado. Biomecânica tem um potencial enorme, fisiologia, a pedagogia, o ensino. Na minha área, psicologia, nós estamos aí colocando várias coisas, pensando em inovação e já estamos produzindo conhecimento. Então, assim,
é um caminho longo aí pela frente, mas vamos lá, vamos junto.